Deputado Maurici, do PT, é o convidado de hoje do podcast da Alesp. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sou eu quem agradece a oportunidade e o convite, né? A oportunidade de falar com as pessoas aqui através desse podcast. Já tive aqui uma vez e foi um momento muito agradável. Deputado Maurici, final de ano chegando, reta final, Assembleia borbulhando. Pois é, né? O governador concentrou nesse período uma série de iniciativas importantes e polêmicas. Então já estou vendo que nós vamos comer castanhas mais tarde esse ano. E o que o senhor acha que vai pegar mais até o final do ano, já que ele tenta aprovar o projeto de privatização da Sabesp? Então, esse é um problema, na verdade. Quer dizer, é uma medida importante porque impacta a vida de muita gente, e não só no presente, mas no futuro também. E que o governo tem interesse em fazer a toque de caixa rapidamente. Ele sabe que o principal mercado da Sabesp é a capital de São Paulo. Mas, para além da capital, lida com outros municípios também. Há municípios importantes, todos são importantes, mas importantes do ponto de vista da receita gerada para a concessionária de água, no caso, concessionária pública Sabesp. E no ano que vem tem eleição para prefeito e vereador, então discutir um tema como esse no meio da campanha pode atrapalhar. Então o governador tem pressa, quer fazer isso agora. E ele tem escolhido caminhos, diríamos, no mínimo tortuosos, né? Por exemplo, por que apenas uma audiência pública nesse debate, que é tão significativo e tão importante? Por que a opção de um projeto de lei e não de um projeto de emenda constitucional? Por que meio que tergiversar sobre o tema? Porque quando você fala, não, eu não vou privatizar a empresa, eu só vou vender parte das ações. Mas o fato é que vendendo parte das ações, ele está transferindo o comando da empresa, o controle acionário, para um grupo privado, seja ele qual for. Por que mandar um projeto de lei para a Assembleia antes que o estudo que ele próprio contratou para verificar a viabilidade dessa operação ficasse pronto? Então, tem uma série de questões que eu acho que estão sendo tocadas de forma muito assodadas, beirando, para ser conservador, beirando a irresponsabilidade, eu diria. E o senhor acredita que esse projeto vá a plenário, vá à aprovação antes do Natal? Então, a casa é muito governista, você sabe disso. E eu não estou dizendo isso fazendo juízo de valor, não. Só estou dizendo que a maioria dos deputados e deputadas, uma maioria substantiva, é pró-governo em qualquer situação. Então, se depender só do processo de tramitação dentro da Assembleia, eu acredito que vá a voto. Mas certamente não vai depender só disso, né? Tem muitas iniciativas judicializando questões. Há demandas já no STF para serem julgadas em relação a esse caso. Há outras demandas e à medida que elas forem acontecendo, que as coisas forem se consolidando, haverão outras, né? Há situações que você só judicializa, só é possível você judicializar com o fato objetivo acabado. E o fato não está acabado, a venda das ações não está acabada, a votação da venda das ações, a sanção de projeto eventualmente votado não está feita. Então, à medida que essas coisas forem acontecendo, essa sucessão de fatos for se dando efetivamente, novas iniciativas de judicialização acontecerão. Fora a pressão popular, fora a pressão de vereadores e prefeitos de cidades, municípios servidos pela Sabesp hoje, que eu não sei como é que vão se comportar, mas há exemplos de situação de municípios e câmaras municipais debatendo o tema. E a principal delas é a cidade de São Paulo, né? A Câmara acabou de montar uma comissão para discutir esse tema. Sim. Se você olhar hoje no UOL, tem um artigo meu e do vereador Hélio Rodrigues que faz uma análise por um outro ponto de vista dessa questão. Ou seja, para a Prefeitura de São Paulo, do ponto de vista econômico, é bom negócio a privatização da Sabesp? Então tem vários debates a serem feitos aí. E uma crise como essa que ocorreu da Enel nos últimos dias, que afetou aí milhões de pessoas, deixando pessoas até 5 dias sem o fornecimento de luz e, consequentemente, de água para quem mora em prédio. O que essa crise ela pode, de alguma forma, melhorar esse projeto de privatização da Sabesp? Então, é um outro olhar? Então, olha só. Para quem está lá organizando? Olha só.
Todo dia acontece problemas numa linha férrea aqui em São Paulo. É a CPTM? Não. É a Via Mobilidade, que foi privatizada. Todo dia você tem denúncia de problemas no Serviço Funerário Municipal da capital. É público? Não. Foi Acabou privatizado. de ser privatizado. Exato. Agora vem a questão da Enel, que é uma jabuticaba, né? Porque a Enel era uma empresa. Ela é concessionária de um serviço que já foi estatal, de uma empresa já estatal. Eletropaulo. Isso. Que era excelente. Depois virou a S São Paulo, que foi vendida para a Enel, que é uma estatal italiana que aqui funciona como iniciativa privada. E que nessa crise mostrou-se completamente despreparada, não só para atender as cidades, né, porque não é só a capital, são 24 cidades da Grande São Paulo, mas também para traçar uma estratégia de médio e longo prazo para remover obstáculos ao bom funcionamento do serviço. Ora, com todos esses exemplos, você insistir na privatização da Sabesp de forma assodada, é aquilo que eu te disse, beira a irresponsabilidade. O próprio Sindicato dos Eletricitários denunciou a questão do corte de pessoal, né? Seja o contratado ou terceirizado. 36%. Não é? Então, e o que o senhor espera dessa CPI da Enel aqui na Alesp? Então, eu espero que ela dê algum resultado prático, que os deputados e deputadas não se deixem impressionar ou não se deixem influenciar por essa certa tendência governista de proteger o governo nessa situação, mas que aproveite essa situação para estabelecer controles mais claros, mais efetivos, para além de multas, uma regulação mais, digamos, menos frouxa para o serviço dessa concessionária. Você sabe que, em especial, o município não tem nenhum poder sobre essa concessão ou sobre a ação da concessionária. Nenhum município tem. E o município é um ente federado onde as coisas acontecem. Então, por exemplo, às vezes, indústrias deixam de faturar ou deixam de se estabelecer numa determinada região pela dificuldade de você criar da concessionária em atender grandes consumidores de energia. Você já teve algum problema com energia elétrica em São Paulo? Já, é uma tristeza. Como é que foi? Não dessa vez, mas de outras vezes, quando caiu árvore perto de casa. Eu tentei pagar uma conta atrasada. Para religar também. O corte é imediato, né? Para religar é uma tristeza. Então, e outra, você não fala com ninguém, você fala com uma máquina que passa você para cá, para lá. Ah, não é comigo, é com outro. É um negócio absurdo isso. Então eu acho que esse momento a gente pode tentar transformar esse limão numa limonada. Essa situação completamente desagradável, muito desagradável, e de novo eu estou sendo eufemístico no desagradável, né? Porque você ficar sem água, sem energia, vários dias, não é só desagradável. Você perder alimentos que estão na sua casa, na sua geladeira. E se você for comerciante que lida com alimentos, perder um patrimônio ainda maior. É questão de saúde, giro, né? Exato. Saúde pública. E de economia, né? Porque tem a pessoa que depende de um equipamento de oxigênio em casa ou de algum outro tipo de equipamento que guarda insulina na geladeira e por aí vai. Saúde, exatamente. Então, tentar transformar essa crise que aconteceu em alguma coisa mais saudável para o futuro, uma condição de uma regulação mais firme sobre a concessionária e servir de exemplo para novas situações, por exemplo, o caso da Sabesp, né? E pegando carona nessa questão aí da Sabesp e da Enel, o senhor apresentou um projeto de lei aqui na casa que obriga concessionárias de água a colocarem a fazer rede de água e esgoto na favela, é isso mesmo? Isso. A ideia é você recorrer a tecnologias mais criativas que existem, estão aí disponíveis, e não se escudar na dificuldade de você trabalhar as técnicas mais ortodoxas, mais tradicionais em comunidades. Porque comunidades são lugar de moradia, correto? Há que se lidar com elas, adaptar a prestação de serviços a elas. Mas, é claro, a dificuldade de um projeto como esse tramitar, ser votado, ser aprovado e, uma vez aprovado, ser sancionado pelo governo. Falando em questão de sanção e de veto,
Houve um projeto do senhor que foi aprovado aqui na Lesp, foi para a sanção do governador no que diz respeito a conselhos tutelares. O governador vetou. Explica um pouquinho o que era esse projeto e como é que o senhor encara esse veto. Então, o projeto, hoje, quem financia a política dos conselhos tutelares são as prefeituras, são os municípios. Nosso objetivo, e funciona, enfim, em função da disponibilidade de recursos dos municípios, que é desigual, certo? Há municípios com mais poder econômico, com maior arrecadação, e há municípios com menor arrecadação. Mas os problemas em relação às crianças e adolescentes são os mesmos nas pequenas e nas grandes cidades. Numa situação como a região metropolitana de São Paulo, conurbada, onde não tem muita clareza de onde começa um município e onde passa o outro, esses problemas são comuns à região metropolitana. Então, nada mais razoável que o governo do estado participe dando uma retaguarda maior para o trabalho dos municípios e, por extensão, para os conselhos tutelares. Nossa ideia foi criar um fundo estadual para financiamento da atividade dos conselhos. Por que o governador veta? O governador veta dizendo que, primeiro, há um problema de iniciativa. Projetos de lei que implicam em despesas para o governo do estado são de iniciativas do executivo e não do legislativo. Ora, no caso desse projeto, o projeto não criava, ele autorizava a criação. Portanto, ele era autorizativo, ele não implicava diretamente em despesas, a não ser que ele fosse encampado pelo governo, mas aí era uma opção do governo, do executivo. Segundo, em nenhum momento o projeto de lei propõe que esse fundo de financiamento se abastecesse de recursos do orçamento do Estado, e sim de receitas alternativas. Então não havia por que vetar. Eu acho que, em alguma medida, há uma má vontade de trabalhar com o legislativo. O deputado Reis, da minha bancada, meu companheiro, até chamou o governador Tarcísio de vetador geral, porque a grande maioria dos projetos de lei, não só os meus, mas aqueles que são de iniciativa de deputados, acabam sendo vetados. Poucos são sancionados. E quando eu falo da má vontade, você sabe, você está aqui na Lesp, que aqui nós temos um projeto em andamento que se chama Lesp Sem Papel. Eu achava que o objetivo era acabar com o trâmite de papel, ofício, papelada para cá e para lá, mas parece que é mais do que isso. É tirar inclusive o papel de legislar da Assembleia, né? Então, não é só pelo veto. Vou te dar um outro exemplo agora, por exemplo. Isso é um desestímulo à classe parlamentar? É mais do que isso. É contribuir para acabar com a imagem do legislativo junto à sociedade. É uma maneira de desmoralizar o legislativo. É uma maneira de tirar a credibilidade do legislativo, fortalecendo, obviamente, o executivo. Há uma intenção por trás disso. Agora, veja só, não é só vetar. Vou te dar um exemplo. Eu e outros deputados e deputadas, ainda na legislatura passada, apresentamos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, alterando a Constituição do Estado de São Paulo no que diz respeito aos critérios de distribuição de ICMS. Nós inventamos isso? É uma ideia genial? Não. Na verdade, a proposta de emenda constitucional que criou o Fundeb em nível federal, ampliou ou autorizou a ampliação de 25% para 35% da arrecadação do ICMS dos estados, a parcela que pode ser distribuída segundo critérios discricionários do Estado. É o chamado ICMS da educação. Muito bem. A Constituição do Estado de São Paulo não foi adaptada a essa mudança à Constituição Federal. Então, aqui em São Paulo, ainda é 25% e não 35% essa parcela que pode ser distribuída de forma discricionária. O que nós fizemos? Apresentando uma PEC e ajustando uma Constituição à outra. Muito bem, essa proposta de emenda constitucional tramitou muito morosamente aqui na Assembleia. E agora, no início do ano, o Executivo manda para cá uma outra proposta de emenda constitucional. Que é a PEC do manejo, né? Que é exatamente o mesmo texto, ipsis literis a proposta. Tirando a força de vocês. Exato. Para que isso, eu te pergunto? Não é tirar o papel da Assembleia de legislar? Agora, o que acontece? Como é uma proposta de emenda constitucional, precisa de quórum qualificado, 57 deputados. A mesa tentou votar aqui a semana passada e não conseguiu, porque não conseguiu o quórum suficiente.
Era muito mais fácil, tá bom, não quero dar um ponto para o deputado da oposição que apresentou uma proposta, não é semelhante, igual. Então chama e fala, ó, vamos fazer aqui uma PEC de autoria dos 94 deputados e deputadas da Assembleia. Fazemos um acordo, porque o efeito no final para a educação, para o cidadão, para a cidadã, para os municípios, para a educação é o mesmo. Não é uma simples veleidade de quem apresentou, percebe? Então por isso que eu te falo que não é incompetência, é falta de boa vontade de estabelecer um diálogo melhor. Deputado Maurício, na ponta do lápis, essa PEC do manejo, ou o primeiro projeto o qual vocês apresentaram, a educação não sofre prejuízo? Não, a educação não sofre prejuízo. O que acontece é que é o seguinte, depois da proposta de emenda constitucional, você precisa disciplinar como é que será a distribuição. E aí eu acho que tem um problema. O problema que tem é que o governo estabelece critérios segundo o atual estágio de serviços de educação nos municípios. Então, os municípios mais ricos, que, portanto, prestam um serviço melhor de educação fundamental, em especial para os seus munícipes, acabam recebendo mais recursos do que aqueles que têm uma arrecadação menor e que, portanto, prestam menos serviço. Agora, nós não estamos confundindo, não, né? Nós não estamos confundindo Não. isso. Não. Tá, porque recentemente o STF resolveu, decidiu que deve haver uma outra maneira de distribuir os recursos do salário e educação. E nesse sentido, São Paulo perde e perde muito. Os municípios paulistas perdem e perdem muito. Na minha cidade, Franco da Rocha, minha cidade natal, só lá nós vamos perder 9 milhões. E como fazer? É uma boa pergunta. Como fazer? É verdade que os estados do Norte e do Nordeste ganham, mas no Sul e Sudeste há uma perda. Agora, você sabe, né, que não necessariamente quem recebe mais dinheiro vai aplicar melhor os recursos. Sim, investe tudo. Exato. Então acho que precisa ter um olhar para isso. O governo do estado precisa ter um olhar para isso e o próprio governo federal precisa ter um olhar para isso, para reequilibrar essa situação. O senhor se volta muito à questão educacional, questão de crianças, adolescentes, o próprio projeto do Conselho Tutelar. O senhor também tem o projeto de lei 814, que quer criar uma delegacia para crianças e adolescentes. Por quê? Uma delegacia especializada. Em função até do aumento desses casos que a gente tem tido nas escolas? Também, mas eu diria que é mais uma questão de fundo. Você precisa ter serviços mais especializados. As nossas delegacias de polícia, primeiro, elas têm sido sucateadas, né? A polícia, de um modo geral, militar, mas eu acho que em particular a civil, tem sido sucateada. 30% a menos de homens, né? Então, não tem concurso público, né? Como é que você contrata efetivo? Não tem. E o problema da falta de segurança, da insegurança, só aumenta, né? E há uma concepção da história de que bandido bom é bandido morto, né? O problema é saber quem é o bandido e quem é o mocinho nessa história. Então, a lógica da delegacia especializada na criança e no adolescente é a mesma lógica da delegacia da mulher. É você ter um trato especial para um segmento da população que tem necessidades especiais hoje. Então essa é a ideia desse projeto a que você se referiu. E como que está a tramitação desse projeto? Então, você sabe... Projeto 814. Quando eu falo que a casa é muito governista, não é só porque a bancada do governo, do executivo, tradicionalmente é maior. É também porque a maioria dos projetos que tramitam, que são examinados nessa casa, são projetos do executivo. Projetos de deputados e deputadas, uma pequena parte só tramita de verdade. Por isso é que há um acordo, uma lei tácita colocada aqui, que cada deputado ou deputada tem o direito de ver dois de seus projetos em cada ano serem aprovados no Congresso de Comissões e irem a plenário para voto. Se serão aprovados ou não é uma outra história. Certo? Por quê? Porque senão deputados e deputadas não teriam nenhum projeto sendo votado. Então, quando você me pergunta da tramitação, você tem um problema. O deputado ou deputada que tem muitas iniciativas de projetos de lei tem que escolher. Tem que escolher dois. Priorizar. Exato. O Conselho Tutelar foi um. Foi um. O outro que nós estamos priorizando é o da criação do Sistema Estadual de Cultura. Porém, esse tem um problema, porque como eu te disse que é um acordo, é uma lei tácita entre nós, é um regimento tácito, ele precisa ter um certo consenso.
E nesse caso desse projeto, algumas das bancadas da Assembleia têm uma dificuldade em concordar que ele passe no Congresso de Comissões. Então eu tenho que trabalhar um pouco melhor isso, conversar com essas bancadas, explicar que primeiro é um projeto autorizativo, segundo, ele não propõe despesas, ele só propõe uma organização de conferências e conselhos municipais, junto com o Conselho Estadual, um sistema de como é que você faz a gestão da cultura no estado de São Paulo. De novo, ele não cria nada, ele não inova no sentido do que já existe um sistema nacional de cultura, só que não existe um sistema estadual em São Paulo. Então nós não estamos criando, não é um professor Pardal, né, eu diria, na nossa geração, minha geração, que tinha lá o personagem que inventava coisas do nada. Você não, você é muito jovenzinha. Que isso? Então não é um professor Pardal. Nós estamos tentando dar uma organização a essa questão do debate da cultura, do financiamento aos fazedores de cultura, artistas e fazedores de cultura no Estado. E principalmente criando uma lógica para que esse recurso chegue aos municípios, a todos eles. O senhor está falando dessa questão da cultura. Como é que o senhor vê esses eventos que são realizados? Não sei se o Estado tem, mas aqui na capital, que são esses finais de semana, que são da cultura, isso tem uma... consegue se atingir a final... Porque recursos são investidos. Então, entretenimento é uma parte importante da cultura, mas não pode ser só isso, correto? Cultura de um povo é muito mais do que isso. A virada cultural. Não, é bacana, é muito bacana. Você dá oportunidade para artistas, você dá oportunidade para quem lida nesse mercado. E para a população. E lazer, entretenimento para a população. Agora, não pode ser isso. Precisa trabalhar com aquele artista, com aqueles artistas que fazem dança num município pequeno no interior de São Paulo. Precisa trabalhar com quem lida com escultura, com artes plásticas, com música, com teatro, com cinema, com fotografia. Claro. Estimular essa produção cultural. Sabe que no começo dos anos 2000, eu tive a oportunidade de ficar 5h30 em pé, ouvindo um discurso do comandante Fidel Castro em Havana, famoso pelos seus longos discursos. E naquela noite que varou pela madrugada, ouvindo assim de perto, como estou vendo o nosso amigo câmera ali, num certo momento ele dizia assim: eu tenho orgulho de que nós possamos ter aqui em Havana, em cada esquina, alguém tocando uma música, alguém fazendo uma dança, alguém produzindo alguma pintura, alguma arte qualquer, porque isso é uma maneira de fortalecer a cultura do povo e de oferecer às pessoas, no seu dia a dia, a oportunidade de um contato direto com quem produz arte. Então eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos estimular no Brasil. A produção artística, cada um tem um dom, e a cultura é a alma de um povo. A cultura é fundamental para você amalgamar uma nação. E o Brasil, o povo brasileiro é muito isso, a nação brasileira é muito isso. Ela é jovem, ela tem 500 anos, não é isso? Ela ainda está sendo um processo em construção, ainda todo o povo. Uma riqueza grande que não é valorizada. Precisava ser mais valorizada e mais estimulada. E daí, então, a importância desse seu projeto. É um grãozinho de areia nessa história, uma contribuição pequena, mas acho que boa, para que isso possa ser aprimorado. Agora, na reta final, para dezembro, para a virada do ano, ou início do próximo, qual o balanço que o senhor faz desses 8 meses, desse seu segundo mandato aqui na casa? Então, você falou aí da questão da gente se dedicar à cultura, criança, tal. Um pouco disso vem da nossa história, da nossa trajetória, das nossas convicções, dos nossos compromissos. Mas um outro pouco vem porque eu era presidente da Comissão de Educação e Cultura no biênio anterior. Agora eu sou presidente da Comissão de Relações Internacionais. Sim. Então eu me envolvi. Eu não consegui me desvencilhar, e nem deveria, dos compromissos assumidos na outra comissão, mas eu acumulei os compromissos dessa comissão agora. Então tem um monte de coisas, a gente passou, foi um ano maluco, 8 meses maluco de muita atividade, ainda temos muitas atividades aqui até dezembro. Eu acho que nós temos pelo menos 2 seminários e mais 10 audiências públicas para produzir até o final do ano.
São coisas pesadas, importantes. E no meio dessa loucura que vai ser o processo legislativo estrito sensu desses projetos Votação todos. de plenário. Exato, exato. Então acho que foi um ano muito rico, mas muito cansativo. E promete ser mais cansativo e mais rico até o final do ano. Na sua primeira visita aqui ao podcast da Lesp, eu perguntei o que o senhor esperava aí da quebra da dinastia do PSDB. O que mudou de lá para cá? Já temos aí 9 meses, né? Então, você sabe que eu ainda não sei avaliar, mas eu estou muito preocupado. Eu acho que nós estamos com um governo com menos respeito, eu diria, pelo legislativo. Com menos respeito pela sociedade. Voltando ao que o senhor falou no começo. Exato. Eu acho que é um governo que tem uma agenda, é uma agenda que tem compromissos dele, eu não posso reclamar, porque a população votou nele, ele foi eleito para cumprir essa agenda que ele tem, mas acho que precisa ter mais cautela. Você se lembra aquele desenho animado Rei Leão? Lembro. Então, tem um momento que o pai lá do leão, o Mufasa, é isso? Ele está sentado assim, debruçado no alto de uma montanha com o Simba e está dizendo, olha, o reino vai daqui até lá, tal, tal, tal. Aí o Simba diz, então quer dizer que tudo isso vai ser meu? Ele fala, não, ser rei é muito mais do que isso. Não é ser dono, mas é zelar pelo equilíbrio. Então ser governador também é mais do que ser dono da pauta, é mais do que ser dono da agenda, de enfiar os compromissos que você foi eleito goela abaixo da sociedade e dos demais poderes e dos demais entes federados. E eu acho que aquela imagem da martelada que o governador então, acabou virando meme, tem cada vez mais assumindo o sentido simbólico do que é o governo, pelo menos até agora. E como o legislativo pode atuar para reverter esse caminho? Bom, é aquela história, né? Quem tem a chave de fenda aperta, quem tem a rosca geme. A Assembleia como um todo não me parece incomodada com isso. Quem está incomodada são os 26, às vezes 30, às vezes um pouco mais, deputados e deputadas que resistem a essa agenda. E eu acho que o jeito é esse, é resistir. Resistir do jeito que pode. Nem sempre é só votando contra. Às vezes é evitando dar quórum, às vezes é esticando, criando dificuldades, porque a oposição é isso, né? A oposição cria dificuldades para quem governa. Não para aquilo que é bom, que é consenso, que é uma maioria absoluta de que seja bom para a sociedade, mas para aquilo que você considera que é ruim, você cria dificuldades. E essa é uma maneira de contribuir, às vezes a única. Deputado Maurício, para encerrar, pleito eleitoral ano que vem, Prefeitura de São Paulo. O candidato do PT-PSOL se elege prefeito? Boulos? Eu acho que tem uma boa chance de se eleger. Nós não podemos nos esquecer que o presidente Lula e o governador Haddad, o prefeito Haddad, então candidato a governador, foram vitoriosos na capital. Então essa é uma possibilidade. Agora, é evidente que nós não podemos desprezar não só a máquina, mas também o amplo leque de alianças que o prefeito Ricardo foi capaz de construir, o que lhe dá um tempo grande na televisão. E, assim, se ele parar de errar, como tem errado, por exemplo, nesse episódio do setor elétrico aqui em São Paulo, eu acho que é um páreo duro também. E, por fim, tem a candidatura da Tabata Amaral e a possibilidade de você ter mais um candidato ainda à direita. O quadro não está definido, mas acho que o deputado Boulos tem uma boa possibilidade de se eleger. Eu vou trabalhar para isso. A briga vai ser boa. Eu acho que vai. Uma disputa muito interessante. Aqui na casa, na Lesp, o que o senhor espera em 2024? Espero que a gente ganhe um pouco mais as consciências dos deputados e deputadas para o risco que nós assumimos para a sociedade ao dar cheque em branco seguidamente para o governo do Estado. Não quero dizer com isso que eu tenha razão, que o meu partido tenha razão, que minhas ideias sejam melhores que a dos demais deputados e deputadas ou que a do governo do Estado, mas que elas merecem ser ouvidas e debatidas, isso sim. O senhor sente uma diferença entre os parlamentares eleitos por redes sociais em detrimento aos mais antigos ou tradicionais? Não por conta de serem de rede social, não. É claro, tem alguns deputados e deputadas que têm um comportamento muito midiático. E também não estou fazendo juízo de valor, se é bom ou se é ruim. Só é diferente.
Mas acho que todos eles, cada um do seu jeito, têm a contribuir para o debate. Deputado Maurici, do PT, muito obrigada por mais essa participação aqui no podcast da Alesp. Sou eu quem agradece a você, aos técnicos e a todas as pessoas que vão nos acompanhar aqui no podcast. Obrigado. Hoje o senhor escapou de não dar uma cantarolada por aqui, mas na próxima vez, certamente, vou cobrar. Você viu que eu estiquei minhas respostas para fugir a esse momento, né? Então tá bom. Nós agradecemos aqui no podcast da Alesp ao deputado Maurici, do PT, presente aqui ao nosso programa. Atenção, vamos ao ar diariamente aqui na Rede Alesp às 8 da noite, nas plataformas digitais, um pouquinho mais cedo, às 7 da noite. Até logo mais, fique sempre com a gente.